Nesse bloco nós vamos falar sobre autismo e outras deficiências que atingem pessoas, porque essa semana, no dia 2 de abril, se comemorou o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. A data é importante para se discutir novas formas de se diagnosticar a doença mais cedo e fazer com que pessoas autistas tenham uma maior integração com o restante da sociedade. No mundo existem pelo menos 70 milhões de pessoas com autismo. No Brasil, a estimativa é de 2 milhões. O Censo Escolar Brasileiro estima que o número de alunos com espectro autista aumentou 37% de 2017 para 2018. No entanto, esse evidente aumento nem de perto reflete a dificuldade que ainda hoje pessoas autistas enfrentam na adequação do ambiente, seja ele escolar ou qualquer outro. É sobre isso que a gente vai discutir agora. Acho importante datas como essa, né, onde a gente tem assuntos que ainda são muito desconhecidos, porque o autismo é um assunto ainda extremamente desconhecido, principalmente no Brasil. E aí, quando existe essa data, a imprensa toda comenta, todos os veículos de comunicação comentam, até a gente, né, por causa da data, está comentando. Isso traz informação, né, para quem precisa. Sim, com certeza. Pode falar, Gabi. No Realidade, a gente também fez um programa que foi ao ar no dia, né, no dia 2, sobre o assunto, porque realmente precisa falar mais sobre o assunto, até para quebrar um pouco o preconceito, para as pessoas conhecerem o que é essa questão, quais são as limitações das pessoas. Existem diferentes graus, né? Não é todo mundo que tem o mesmo grau, então tem um grau de autismo bem leve, que é conhecido como a síndrome de Asperger, que não afeta tanto assim o aprendizado, a questão cognitiva das pessoas, da comunicação da linguagem. Já outros graus, realmente, a pessoa não consegue muito se comunicar, não interage com as outras pessoas. Então, a gente precisa conhecer melhor essa questão para saber lidar e não ter o preconceito que muitas vezes eles sofrem, né? Por ser um pouco diferente dos outros, já são postos ali de lado. E essa data serve para isso, para a gente saber mais sobre o assunto e tratar de maneira natural. O que eu ia comentar era justamente isso, que a gente leu aqui na introdução do bloco, sobre essa dificuldade de diagnosticar a doença. Sim. Só que tem esses diferentes graus. Tem pessoas que têm autismo e que têm uma rotina como uma outra pessoa qualquer. Tem outras pessoas que têm graus mais, né, a manifestação da doença, não sei se essa expressão é a mais adequada, mas a doença se apresentou de uma forma mais intensa e ela não consegue fazer, tem algumas limitações por conta disso. E eu acredito que pela diferença de graus é que traz essa dificuldade de você diagnosticar. Ainda mais hoje que você tem uma série de outras doenças neurológicas, enfim. O autismo, posso dizer que é uma doença neurológica? Não, né? uma síndrome. Assim como a síndrome de Down também não é tida como uma doença, é uma síndrome. É né? uma síndrome, entendi. Tanto que o nome, acho que é transtorno do espectro autista, o nome científico para o autismo. Temos uma especialista aqui nesse Você sofá. viu? Ainda Não, bem que a aqui gente fez o programa, então a informação está bem fresca aqui. E uma coisa que eu achei interessante, até pensando nessa pauta para passar para a Ana Min, que foi a repórter que fez lá no Realidade, na escola onde a minha filha estuda, existem alguns autistas e alguns síndrome de Down e tal. E aí a gente foi gravar lá com um dos alunos. E eu sempre elogiei bastante a escola por causa disso. Eu gosto da Rebeca, minha filha, estudar numa escola onde ela possa ver gente diferente. Para ela aprender a lidar com isso desde cedo e não ter o preconceito quando isso for, sei lá, aparecer na vida dela, algum amiguinho, alguma coisa assim. Porque às vezes a gente cresce assim, como não é tão comum, ou embora seja comum, né, é difícil no nosso círculo a gente ter alguém. Então, quando a pessoa se depara com alguém diferente, fala, nossa, essa pessoa é diferente, já trata assim de maneira diferente. Eu falei, não, eu gosto que a Rebeca convive diariamente com pessoas autistas, convive diariamente com pessoas com síndrome de Down, porque ela vai saber a respeitar o diferente. Eu acho que esse dia da conscientização é bem em relação ao respeito, sabe? Além da informação. Vale lembrar também que você falou aí que o autista tem algumas síndromes que desenvolvem, né? Tem a síndrome de Savant. Tem alguns autistas que se tornam extremamente brilhantes no que fazem. Claro, tem toda aquela questão da capacidade de se comunicar que ainda mas se tornam totalmente brilhantes. Tem casos, por exemplo, tem um programa que eu assistia muito, hoje eu não sei se passa ainda, mas era no Discovery. O nome do programa era Os Super-Humanos de Stan Lee. Pegaram o Stan Lee, que é aquele da Marvel, né, e ele botou ele para apresentar um programa onde ele percorria o mundo procurando pessoas que tinham capacidades sobre-humanas, nas palavras dele. E um desses casos desse programa foi um autista com síndrome de Savant, e que ele era cego,
E tudo que ele, a capacidade dele, porque assim, nesse programa, o Stan Lee ele sempre rotulava as pessoas. Então ele era como é o nome daquela máquina que toca música, você põe uma moedinha e toca música, que tem muito nos Estados Unidos? É, nos não sei o que é restaurantes box, que tem, como né? é? Jukebox, né? Jukebox. Jukebox. Acho que Ele é apelidou isso. esse menino, esse caso, de o Jukebox humana. Porque a capacidade dele, o diferencial dele era, ele ouve qualquer música, ele tem um primeiro contato com a música pode durar 50 segundos ou pode durar 1 hora, 2 horas, ele ouve essa música e ele interpreta a música todinha, na primeira tentativa, no piano, como se ele tivesse estudado essa música por muito tempo. Então, existe esses autistas que têm essa síndrome de Savant, inclusive é um tema até de um seriado recente, que o nome é The Good Doctor, que é o Bom Doutor na tradução literal, que traz a história do protagonista, que é o Shawn Murphy, que é o personagem, que ele é autista, que tem a síndrome de Savant. E é um médico. E ele é um residente em cirurgia. Então, tem toda essa questão dele se comunicar com os pacientes, como é que o seriado traz essa problemática e faz você entender como uma pessoa que é portadora do autismo e tem essa síndrome de Savant, ela se comporta perante a sociedade fazendo coisas totalmente brilhantes. Muito legal você ressaltar isso, porque às vezes a pessoa que convive com alguém que tem o autismo, que é um autista, subestima a capacidade da outra pessoa, né? Ah, ele é um autista, então quer proteger, às vezes super proteger, duvidando da capacidade que a pessoa tem, e isso impede às vezes esse avanço, o desenvolvimento de novas habilidades, e prejudica até a convivência, né? Prejudica sei lá, a autoestima da pessoa que tem o autismo. Eu não Com sei realmente certeza. se são todos os níveis, mas não conheço profundamente, mas parece que essa realmente é uma característica. O social, a comunicação, ela é num nível um pouco mais baixo, mas eles são extremamente focados em um determinado assunto. Então, é muito legal que as pessoas conheçam isso, porque, de repente, os pais, familiares, pessoas muito próximas, podem tentar fazer um investimento em descobrir o que esse autista gosta, no que ele é apaixonado, porque pode se descobrir um grande talento ali. A gente aqui, por exemplo, na Novo Tempo, tem uma pessoa que tem autismo, que trabalha com a gente no departamento de web, e é um desenvolvedor de games. Então, né, olha, ele usa essa coisa que ele gosta muito para um trabalho que, inclusive, é um trabalho evangelístico aqui na Novo Tempo. Então, é sensacional esse você case, convive né? com ele normalmente, Claro. você trabalha com ele sem nenhum tipo de problema. Tem um pastor que também já foi lá da igreja da Pituba, que a filhinha dele também tem autismo. E agora ela lançou até um canal no YouTube. Aí ela fala, eu quero dizer que a gente tem uma dificuldade muito grande de se concentrar. Aí ela mesmo no vídeo, algum barulhinho, ela perde a concentração e volta. E ela está lá se superando a cada dia, fazendo esses vídeos no YouTube. Teve agora uma conferência dos pastores aqui da Novo Tempo, o pastor estava aqui e ele falou que está muito feliz porque a filha tem demonstrado esse interesse. Ela ainda é uma criança, se eu não me engano, tem acho que uns 10 anos, 9 a 10 anos, mas ela está ali se esforçando para criar o canal no YouTube, para que as pessoas conheçam as dificuldades que o autista tem e também para que ela desenvolva novas habilidades, inclusive essa da dificuldade que ela tem de se concentrar, né? Ali, dá para ver no vídeo que ela tem que ela fica fazendo esse desafio, né, para ela mesma de se concentrar. Agora, eu disse na introdução aqui do assunto que a gente teve um crescimento, né, de 37% de 2017 para 2018. E parece um número grande, 37% de alunos, né, com espectro autista. 37%. Então, assim, será que... porque a gente falou da dificuldade do diagnóstico. Será que esse aumento é justamente porque tem se conseguido diagnosticar mais? Isso tem sido mais comum de ser descoberto? Eu acho que quanto mais a gente fala sobre o assunto, mais a gente consegue perceber alguns sinais, né, de quando o bebê ainda é pequeno, né? Geralmente os pais têm essa dificuldade de ver, de aceitar. Num ciclo de amigos meus também, eu vi uma criança diferente, falei assim, gente, esse menino tem alguma coisa. E pelos gestos, às vezes, de ficar, né, aquele corpinho assim para frente e para trás, ou de enfileirar muitas coisas, separar por cor, ter assim muito metódico em algumas questões, a pessoa já consegue ver. Os pais, por ter o amor ali envolvido e tudo mais, têm mais dificuldade de aceitar. Mas a gente sabendo dessas coisas, a gente pode dar um toque, olha, dá uma olhada nisso, porque ele tem essa característica, isso aqui é comum dessa síndrome e tal. Então, eu acho que as pessoas têm conseguido diagnosticar mais. E como você falou da escola, depois que uma lei
proibiu as Isso. escolas de não matricularem alunos especiais, ou seja, toda a escola precisa aceitar, não pode recusar a matrícula, também aumentou o número de alunos por conta disso. As pessoas estão conseguindo matricular as pessoas especiais nas escolas comuns. Agora, o que as escolas precisam fazer é se adequar a essa nova realidade, porque às vezes você aceita a matrícula de uma pessoa que tem algum tipo de deficiência, mas não tem o suporte para atender as necessidades daquela criança, seja deficiência, qualquer tipo de deficiência, Sim. né? Uma dificuldade num sanitário que uma cadeirante não tem, uma falta de um elevador, que não tem uma rampa, não tem um elevador. Sim. Então, enfim, às vezes a socialização de uma criança autista é difícil. Aqui mesmo na Novo Tempo tem uma conhecida da gente, né, ela é esposa de um dos colaboradores aqui da TV, que na sala dela tem um autista. E ela tem muita dificuldade de socializar. E aí a gente tem que começar a refletir, será que a escola precisa de estratégias? E agora a escola precisa investir também na qualificação dos professores para Sim, atender sem aquela dúvida. demanda? Aqui no Realidade, como a gente sempre entrevista um especialista no estúdio, a gente trouxe uma professora, na verdade ela é fonoaudióloga, mas ela é especialista no atendimento ao autista e ela é capacitadora de professores, né, de docentes. Então, os professores precisam passar por uma capacitação, sim, a escola precisa abrir, né, o leque para essa realidade, que como tem crescido muito, a gente não sabe as causas, né, algumas são genéticas, ainda não tem uma causa fixa do autismo, mas assim, a gente percebe que isso tem sido cada vez mais comum. Então, a gente precisa receber esses alunos, precisa estar capacitado para poder recebê-los. E tem esse lado que a Luíse disse, né? Então, você tem uma sala, sei lá, com 30 alunos, 40 alunos, e aí os professores já têm uma dificuldade de conseguirem, né, atender a todas essas crianças e tal. E aí você ter um aluno ali que tem algum tipo de necessidade especial, a escola realmente precisa estar preparada até para que esse aluno não tenha um prejuízo. Porque eu acho muito interessante o que você colocou, né? A tua filha lida com pessoas nas mais diferentes situações. Isso é legal para quem tem algum tipo de necessidade especial e é legal para que todas as pessoas entendam as mais diferentes realidades. Mas todos precisam ser atendidos com a mesma qualidade, né? Sim, E essa adequação escolar realmente precisa acontecer. Aí a gente já vê a dificuldade de merenda escolar, de transporte escolar, estrutura física das escolas. E quando a gente imagina que a gente vai colocar que a escola precisa se adequar a uma nova realidade, chega a ser preocupante. E aí, uma criança que não tem determinada necessidade especial já passa por tudo isso, imagine uma pessoa que tem essa necessidade, né? Como a gente falou, assim, das diferentes Por isso que precisa andar são as políticas públicas em relação a isso, né? Para todo mundo ter a mesma oportunidade mesmo, tanto numa escola pública quanto numa escola particular. Tem uma outra questão, a gente não tem mais muito tempo aqui para discutir, mas é no mínimo interessante que, assim, muitas vezes o diagnóstico da mulher, da menina, é mais tardio do que o do menino. Porque tem especialistas que falam o seguinte, que como a gente vive numa sociedade conservadora, o comportamento da mulher, o imposto é que ela seja recatada, mais tranquila, reservada. Então, quando uma mulher, uma menina se comporta dessa forma, às vezes ela tem um autismo, mas ninguém identifica justamente porque acha, não, ela está se comportando da maneira correta, a sociedade precisa de mulheres assim. Ou ela é mais tímida, alguma coisa assim. Isso, quando na verdade ela não está se comportando porque a sociedade conservadora impôs aquele tipo de comportamento. Ela age dessa forma porque ela tem autismo. Então, até isso acaba atrapalhando e deixando com que o diagnóstico acabe ocorrendo, né, de forma tardia. Com certeza. A gente vai para o intervalo. Na volta, a gente conversa sobre uma lei que aumentou a licença paternidade de 5 para 8 semanas. São só 2 minutos e a gente volta já.